Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Quarto de Casal. No vídeo de hoje eu vou tirar a relação de corte dos painéis das travas e da mão amiga. Para fazer isso, eu fiz o desenho dos três painéis respectivamente com as medidas que a gente já tinha achado no último vídeo. Antes de prosseguir, deixe o seu like, curta, espalhe e compartilhe. E se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Essa parte do engrosso é muito fácil, não tem segredo, mas faz parte do nosso passo a passo. Começando com o primeiro painel, a gente vai tirar a relação de corte dele. Então, a primeira peça que nós vamos marcar será exatamente a medida desse painel, que é 2.270 por 880, chamado de P1, que será cortado no MDF Truffle. A segunda medida, são aqui os engrossos. Então, na parte de baixo, eu vou começar pela parte de baixo, a gente vai colocar um engrosso aqui nessa beirada, serão duas peças, 2 MDF de 15, na largura total. Então, serão 2 de 2.270 por 70 de largura, em grosso. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um engrosso desse lado aqui, ó. Então, serão 2 desse lado e 2 engrossos desse lado. A gente vai pegar essa medida 880 e vai tirar os 70 daqui, que já é o engrosso que nós temos. Então, 880 menos 70 vai sobrar 810. Então, esse daqui serão 2 desse lado e 2 desse outro lado, total de 4. Então, será 4 de 810 por 70, em grosso. Aqui na parte superior é a parte onde nós vamos fazer a mão amiga. Só que tem um detalhe nesse primeiro painel. Nós não vamos colocar ele aqui no topo, geralmente como nós acabamos fixando, né? Nós vamos deixar um recuo mais baixo. Por quê? Porque esse segundo painel vai em cima dele. E nesse segundo painel a gente vai deixar ali um sobressalto para dar um encaixe aqui. Vocês vão acabar entendendo depois quando nós formos para a parte de montagem dos painéis e para a parte de instalação. Então, essa mão amiga, que vai ser fixada na parede, eu vou deixar ela um pouquinho menor. Além de ser um pouquinho menor, ela abaixo do topo do painel, tá? Então, eu vou deixar, aqui nós temos uma medida de 2.270. Eu vou cortar isso aqui com uma medida de 2.000. Por quê? Para sobrar um espaço para depois a fiação subir para cima, para os outros painéis, porque a gente vai colocar a iluminação nas prateleiras, ok? Então aqui eu vou cortar uma peça de 2.000 por 70, que será a trava, ou mão amiga, tá? Depois, a gente vai cortar uma no mesmo tamanho de 2.000, só que por 100, que será a trava. Essa daqui a gente vai cortar também em 45 graus, para fazer o encaixe da mão amiga. Essa é a relação de corte do primeiro painel, do Truffle. Todas essas peças serão fabricadas no Truffle, tá? Os engrossos, aí vai uma dica, os engrossos, se você não tiver, né, todo o material no Truffle, você pode fazer de outra cor, desde que você avise o cliente, né? A gente costuma fazer muito isso aí em locais
que não vai aparecer a peça e com o consentimento do cliente. Por quê? Porque ele acaba gastando menos, acaba tendo um orçamento menor. Porque se eu fosse, imagine, se eu fosse gastar uma chapa para fazer esse painel, né? E talvez tendo que cortar os engrossos, talvez eu ia ter que partir para uma segunda chapa. Então, para não gerar isso, às vezes a gente na marcenaria acaba sobrando algumas peças que a gente não utiliza. Você pode utilizar para fazer o engrosso desses painéis, desde que com o consentimento do cliente, tá? Por quê? Porque tem cliente chato, cliente que vai achar ruim, mesmo que não apareça. Vai estar lá bonitinho na parede, mas o cara pode querer falar alguma coisa, tá? Então, a gente vai aqui para a relação de corte do segundo painel. Esse segundo painel, diferente desse daqui, a montagem. Por quê? Esse segundo painel vai em cima do trúfel. Esse daqui já é o licor. A gente vai cortar ele no licor. Como que vai ser? Na verdade, a medida aqui será a mesma, né? A gente vai ter aqui um painel de 2.270 por 860, que é o P2. O engrosso vai mudar um pouquinho. Esse engrosso que vai aqui embaixo, nós vamos cortar 2, certo? E ele vai ser na medida de 2.270 por 70. Qual é a diferença? A diferença é na fixação dele. Ao invés de nós colocarmos ele alinhado com o painel, nós vamos deixar ele passando aqui para baixo um pouquinho, para gerar uma espécie de encaixe, para encaixar no primeiro painel. Então, esse esquema aqui é só na montagem que nós vamos mudar algumas coisas. Nas laterais, então aqui desse lado serão quatro peças de... Aqui nós temos uma largura de 860, menos 70 vai nos sobrar 790 por 70 em grosso. Aqui nós temos também as peças que irão fazer o sistema mão amiga. A mesma medida do outro, 2.000, aliás, uma peça, né? Uma peça de 2.000 por 70, que será a trava ou mão amiga, e uma outra peça de 2.000 por 100. Trava ou mão amiga, você pode marcar. Lembrando que essa peça também será cortada em 45 graus para gerar o encaixe. Aqui no terceiro painel, nós vamos fazer o mesmo processo. É uma peça de 2.270 por 885, que será o P3. Aqui a gente vai utilizar duas peças de 2.270 por 70, que serão os engrossos. Nesse painel aqui, a gente não vai fazer aquele esquema de passar para encaixar no outro painel. Tá? Por quê? Porque ele vai ficar aqui faceado no teto. Então, se eu fizer ele aqui maior, talvez eu não consiga, né? Na verdade, eu não consigo encaixar ele aqui. Então, esse a gente vai fazer ele a montagem justa, ok? Aqui na parte superior, nós vamos fazer, já é diferente a montagem dos outros painéis, ó. Tá vendo? Já começo lá em cima. Então, vai ser 2 de 2.270 por 70. E aqui, os engrossos das laterais, a gente vai fazer aqui, que são 4, né? 885 menos
70 menos 70. Então vai ficar menos 140 o total, né? Igual 745. Então serão 4 de 745 por 70. Um grosso. Esse painel, como eu havia comentado, como aqui é parede, aí nós temos o teto, que está colado no teto. E a gente tem já o outro painel por baixo, para encaixar não daria certo. Esse painel eu poderia utilizar o sistema de colar na parede, só que depois, futuramente, se eu precisasse dar uma manutenção nas luminárias, eu não iria conseguir retirar esses painéis. Então, a forma que eu encontrei foi parafusar ele na parede. Então, esse último painel será fixado na forma de parafuso na parede. Beleza? Essa foi a parte teórica da construção dos painéis. Vocês ainda acompanharão na prática a montagem deles. Na próxima aula eu vou passar a parte teórica sobre a construção dos criados. Nos encontramos no próximo domingo às 9 da manhã aqui no canal Profissão Marceneiro. Um abraço.